Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo e hoje eu estou aqui com vocês para mais uma aula e o assunto de hoje é suporte básico de vida. Tá? Então o assunto também é conhecido pela sigla BLS, que vem do inglês Basic Life Support, e hoje nós vamos estar abordando então esse conteúdo com vocês, que é um assunto que nós já tratamos nas nossas aulas teóricas, que foi repassado o conteúdo para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente um assunto que nós chamamos de algoritmo de suporte básico de vida, que ele é feito em adultos, e aqui nós vamos estar trabalhando principalmente essa parte mais simplificada. Esse tipo de manejo do paciente em parada cardíaca nós chamamos de hands-on, ou somente as mãos, utilizando somente as nossas mãos, ok? Então assim, quando a gente vai fazer a abordagem desse paciente nestas condições, o protocolo, a sequência do atendimento é quase como se fosse um atendimento linear, protocolar, quase falando de uma forma militar. Você vai seguir o atendimento e esses passos é importante que você não se perca neles. Então, cada vez que você for passar por uma próxima etapa, é importante que a etapa anterior ela esteja sendo feita de uma forma bem executada. Então, ao iniciar o atendimento da vítima em parada cardíaca, nós temos que identificar 3 situações que são extremamente importantes. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, a primeira situação que nós vamos identificar é se o indivíduo responde ou não. Então, observar se ele está não responsivo. Esse não responsivo é não responder a nenhum sinal. Ele não pode piscar os olhos, mexer a boca, mexer o braço, ele não pode apresentar nenhum sinal. É exatamente estar não responsivo, tá? O segundo ponto importante a ser observado diz respeito à condição da respiração. O que nós procuramos aqui é um indivíduo que ele não esteja respirando, para identificar realmente que ele está em parada respiratória. Uma situação que pode ser adversa a essa é o que nós chamamos de gasping. O gasping é uma situação ao qual a respiração desse indivíduo é chamada de respiração agônica. É como se fosse aquele último respirar. E para nós, como profissionais de saúde, enfermeiros, médicos ou acadêmicos de medicina, acadêmicos de enfermagem, que têm a condição de verificar outros sinais vitais desse indivíduo que está crítico nesse momento, é identificar um dado extremamente importante, que ele está fora desse protocolo simplificado, mas para nós como profissionais de saúde ele também é determinante, que é a verificação do pulso. Então são os 3 sinais mais importantes na parada cardíaca: não responsivo, sem respiração e sem pulso. Quando nós identificamos esses três passos, esses 3 itens no indivíduo em parada cardíaca, nós podemos dizer então que ele está em parada cardiorrespiratória. Tá? Nesse momento, então é extremamente importante que esse indivíduo que esteja avaliando esse paciente crítico, ele mantenha a calma para poder saber o que fazer nessa situação. Numa situação ao qual esse atendimento está acontecendo, num ambiente que nós chamamos de pré-hospitalar, fora de um hospital, pode ser num posto de saúde, pode ser numa clínica médica, como pode ser também num ambiente externo, pode ser numa rua, pode ser num parque de diversões, não precisa ser exatamente no ambiente de saúde. Nós temos que saber quais são os serviços que nós vamos chamar para poder dar continuidade no atendimento dessa vítima. Lembrando que a primeira pessoa a atender a ela nesse momento agora sou eu, que tenho conhecimento do atendimento de parada cardíaca primária. Tá? Então, os serviços que são de emergência, que não podemos esquecer jamais, é o serviço 192, que é o SAMU, 193 aqui no Paraná, que é o nosso Corpo de Bombeiros, também conhecido por SIAT, e em algumas situações atípicas, o 190, que é o serviço da Polícia Militar. Identificando qualquer um desses telefonemas que podem ser feitos por telefone celular ou por um telefone fixo, um outro passo que a gente tem que seguir imediatamente é a solicitação de um equipamento que nós chamamos de desfibrilador. O desfibrilador, nós vamos estar aqui mostrando para vocês o uso dele, que é esse equipamento aqui, que nós chamamos ele de DEA, desfibrilador externo automático. É um equipamento portátil e de fácil uso. A gente até assim brinca de uma certa forma que dentro desse equipamento tem um profissional de saúde formado em cardiologia, que ele consegue identificar qual que é o ritmo de parada cardíaca que esse paciente tem.
porque é ele que vai dar um tratamento. E se você tem esse equipamento, né, de fácil manejo, né, próximo a vocês, que pode ter, por exemplo, em shopping center, em aeroportos, em metrôs, né, em locais onde tem um grande fluxo, esse equipamento ele vai conseguir fornecer justamente a sequência do atendimento para que essa pessoa que esteja atendendo essa vítima em parada cardíaca consiga ter um pouco mais de tranquilidade para proceder então nesse atendimento. Então, identificou parada cardíaca, chamou o serviço de emergência, pediu o desfibrilador, o próximo passo aqui agora é a sequência de realmente iniciar a reanimação cardiopulmonar, RCP, reanimação cardiopulmonar. Essa sequência do atendimento, ela vai ficar circular durante um período de 2 minutos. Então é importante que você faça o manejo, né, dessa manobra da forma mais eficiente possível. E hoje, como a gente, né, tem o conhecimento com os estudos mais avançados, o atendimento para aquele profissional, para aquela pessoa que está realizando as manobras de reanimação, o mais importante é realizar as compressões torácicas o mais efetivo possível, tá? Então é comprimir com força e comprimir com rapidez. Aqui logo ao lado eu fiz um traçado de como que tem que ser esse atendimento, né, para um adulto, para uma criança, para um lactente e para um recém-nascido, caso esse indivíduo chegue então até o contato de vocês, até o contato, né, dessa pessoa que vai iniciar esse atendimento. Então a gente coloca lá que quando é adulto, a gente identifica essa pessoa quando ela tem mais de 8 anos. Então se ela tem mais de 8 anos, o atendimento para esse indivíduo é sempre considerado como um atendimento para adulto. A gente considera que uma criança de 8 anos ou mais é como se fosse um adulto pequeno. Então, nesse atendimento, nós, para fazermos a reanimação, as compressões torácicas, nós vamos usar as 2 mãos. A velocidade de compressão, para que o profissional, qual que é a velocidade? Como é que eu vou fazer para comprimir? A velocidade de compressão é de 100 a 120 compressões por minuto, tá? A profundidade, o quanto que tem que comprimir, é de 5 centímetros de profundidade. E quando você vai fazer a reavaliação no período de 2 minutos, é sempre importante verificar o pulso carotídeo. Sempre no adulto, o pulso carotídeo. Na criança, o que vai mudar? Então, a criança, nós consideramos a criança de 1 até 8 anos. Para fazer as compressões torácicas, nós vamos usar apenas uma das mãos, que é a mão dominante. A profundidade da compressão, ela tem que ser em torno de 4 centímetros. E quando for lactente, as crianças então, de 29 dias até 1 ano, o que vai diferenciar do atendimento principal é que aí nós não iremos utilizar as mãos para fazer as compressões. Nós vamos utilizar apenas 2 dedos para estar fazendo essas compressões. E por último, o recém-nascido, que é o indivíduo do nascimento até os 28 dias. Tudo a sequência, ela vai mudar um pouco, porque esse protocolo para esse indivíduo, ele ainda é um protocolo que foi elaborado lá em 2005, que é o protocolo que nós chamamos de ABC. Esse protocolo, você inicialmente vai avaliar as vias aéreas, se ele está respirando ou não, e aí sim é que vai permitir então o início das compressões. Por que isso acontece? Porque a parada cardíaca, ela pode acontecer de 2 formas. Primeiramente, a forma primária é quando o coração ele para de bater, por um problema direto no coração. Essa forma inicial, geralmente ela acontece em indivíduos que já têm um problema cardíaco, no caso, os indivíduos adultos. O recém-nascido, ao invés de ter uma parada cardíaca direta, primária, geralmente eles têm uma parada cardíaca que nós chamamos de parada cardíaca secundária, que é quando tem um outro tipo de problema, como um distúrbio respiratório, uma parada respiratória, um afogamento, e aí essa parada respiratória é que vai levar de uma forma secundária a esse indivíduo então ter a parada cardíaca. Aqui eu só gostaria de mostrar o local exato que a gente vai realizar, que nós vamos realizar o local da compressão. Então aqui nesse manequim, bem tranquilo, tá? Sem pressa alguma, a gente vai mostrar para vocês aqui, nesse manequim,
A gente vai fazer também a simulação no manequim, tá? No manequim mais realístico, mas é importante que a gente verifique qual que é o ponto de compressão. Então aqui a gente tem uma extremidade óssea que nós chamamos de processo xifoide. Do processo xifoide, então a gente vai marcar no paciente adultos 2 dedos e a mão dominante ela vai vir exatamente nesses 2 dedos acima, então ele vai ficar localizado exatamente sobre o osso externo, ok? Exatamente sobre o osso externo. E a parte da mão que nós vamos utilizar para fazer então essa compressão torácica é essa porção aqui da mão, que nós conhecemos como calcanhar da mão ou a região hipotenar da mão. Então essa parte da mão ela vai ficar exatamente sobre esse osso externo. A mão dominante ela fica exatamente sobre a mão não dominante fica exatamente sobre a mão dominante. Você pode entrelaçar os dedos ou você pode deixar os dedos estendidos, mas você jamais pode deixar as mãos sobre o tórax. O que vai ficar sobre o tórax é exatamente a região hipotenar e mais nada. Então esse é o local para compressão em pacientes adultos. Quando for criança, você vai utilizar somente uma das mãos, que é nesta posição aqui, tá? Quando for para fazer em criança, que a gente vai mostrar aqui neste manequim, tá? Então a diferença é que a proporção do manequim ela é bem menor, né? A criança, o recém-nascido também vai ser nessa conjunção. Então no recém-nascido, na criança, você vai sempre utilizar como referência a linha entre os mamilos. E o que vai utilizar para fazer as compressões são somente 2 dedos. Então, para fazer a compressão na criança, é dessa forma, ok? E aí, na sequência, nós vamos fazer essa simulação nos nossos manequins para poder mostrar para vocês a efetividade do atendimento na sua forma mais completa. Até daqui a pouquinho, pessoal. Muito obrigado.